irmãos, boa noite. Vamos dar início a mais um culto nesse domingo aqui na casa do Senhor, onde somos gratos por mais um dia de vida que Ele nos concede. Somos gratos também pela saúde. Nesse momento vamos orar. Eu oro. Somos gratos ao Pai por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Somos gratos ao Pai pelas bênçãos, ao Pai, que o Senhor nos dá, Pai. Somos gratos também por estar na tua casa, Pai, e falar da tua palavra, Pai, ao ar livre, Pai, sem nenhum impedimento. Abençoa, Pai, esse momento, esse culto, os louvores aqui, ó Pai, que os irmãos possam ser usados, ó Pai, para transmitir a tua palavra, Senhor. Abençoa também a mensagem, que eu possa abençoar o pregador, que ele possa ser um vaso, ó Pai, em tuas mãos. Abençoa os irmãos que chegaram e aqueles que não puderam vir, que eu possa estar entrando com providência, ó Pai, e restaurando, ó Pai, se for algum problema de saúde, que eu possa estar guardando, ó Pai. Abençoa essa noite, abençoa esse culto, em nome de Jesus, amém. Agora vamos à primeira parte do louvor. Boa noite, irmãos. Nós possamos estar adorando em espírito e em verdade, né? Aquele que é único, de ser exaltado, de ser engrandecido. E os que puderem, quiserem, vamos ficar de pé, né? Vamos louvar e adorar o nosso Deus. Com a canção Ele Exaltado. Confiar. Maranata. Tu
Canção dos Filipenses. Se o irmão não conhece essa música, reflita um pouco, mas sempre cantar também, tá bom? Tudo o que for verdadeiro, honesto
Irmãos, como é que está a porta do seu coração? Ela está aberta ou está fechada? Apocalipse 3:20 fala assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Será que a gente já ouviu a voz de Jesus? Ou você ainda está ouvindo e não quer abrir a porta? Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você já abriu a porta para Jesus? Se você não abriu, abra. Porque está próximo do dia dele voltar. Amém? Agora o momento missionário com a irmã Eunice. Oi. Graça e paz, irmãos. Acho que todos sabem já quem é nossos missionários, né? Que nós ajudamos orando por eles, contribuindo e assim, fazendo com que eles façam que outras pessoas conheçam a Jesus Cristo através da vida deles, né? E durante esse mês todo a gente está enfatizando o mês missionário, né? E a gente quer lembrar um pouco dos nossos missionários, né? Vou começar ali por Milton e família. Eles trabalham no Ceará, numa tribo, mas provavelmente eles irão voltar para Machacali, a tribo Machacali. Guaiambi, Machacali era de casa. E agora a gente continua, nós vamos continuar orando por eles, por essa decisão que o irmão Milton tomou de voltar para lá. E foram quase 20 anos que ele passou lá e veio para o Ceará para trabalhar com outros tipos de índios mais urbanizados. Mas, assim, o desejo dele de retornar para lá e nós possamos continuar orando por essa família e também ajudando no que for preciso, contribuindo. Também tem a família do Ronaldo, eles trabalham em Oiticica, aqui no Rio Grande do Norte. Ronaldo, Joseane e Josué, eles têm mais outros filhos e também têm netinhos. Mas só eles 3 agora que ficam lá, atualmente. E também tem Kátia e as suas filhas. A gente precisa também estar orando por ela. Kátia, ela é viúva. O esposo dela era junto com sua família, né? Eles trabalhavam lá na Guaiambi. Não, Machacali. Já troquei. Machacali, que também era no Goiás, né? Goiás e Minas. E assim, Deus resolveu levar ele para... E hoje ele se encontra com o Senhor devido a um acidente. E a gente não sabe, né, as coisas do Senhor, os mistérios dele, mas... E a irmã Kátia continuou no seu trabalho, só que o trabalho da irmã Kátia agora é mais burocrático, ela fica mais em Anápolis, eu acho que é em Anápolis isso. E junto com as filhas, algumas estão encaminhadas já para casar. E, enfim, nós só podemos agora só orar por essas 3 famílias e também lembrar dos demais missionários que estão espalhados por toda a terra, né? E nunca deixamos de lembrar, né, que também existem pessoas perseguidas, né? Milhares de cristãos perseguidos no mundo. E até domingo passado a gente enfatizou, né, o Dia da Igreja Perseguida. E eu quero só ler. Se algum irmão, não, pode deixar, Letícia. Se algum irmão quiser abrir a Bíblia e ler bem forte, Colossenses, capítulo 1, do 9 ao 12. Pode ficar de pé e ler esses versículos, por gentileza, porque, assim, Paulo, ele orava e incentivava os irmãos. Colossenses, capítulo 1, versículos 9 ao 12. E, entre outras, tinha outras cartas, a carta de Filipenses também, que ele incentivava os irmãos a estar orando uns pelos outros, né? E se alguém
Pois é, obrigada, irmã Graça. Então, a parte que nos cabe é realmente continuar orando uns pelos outros, também fazendo com que nós mesmos, né, possamos procurar falar de Cristo para outras pessoas, mas também sempre lembrar desses irmãos que estão ali na linha de frente, fazendo realmente o coca na mão no arado e trabalhando para o Senhor, levando pessoas ao conhecimento e em pleno entendimento da salvação de Cristo Jesus. E que nós possamos agora, como igreja, vamos ficar de pé. E eu gostaria de pedir 3 irmãs, ou irmãs, que orassem e lembrassem, cada um ficasse com a família, por gentileza. Vamos ficar de pé, vamos orar por essas 3 famílias. Lembra, não precisa o nome, lembrar de todo o nome em si, mas família de Milton, Ronaldo e Kátia. E se quiser dar uma coladinha, eu vou deixar aqui o slide. Vamos orar por esses irmãos, né? E lembrar também de outros povos, de outros irmãos em Cristo que estão também precisando de nossas orações. Louvamos, Pai, pela vida dos teus servos missionários, que o Senhor tem levantado e enviado aos campos para pregar o Evangelho da salvação. Queremos te agradecer pela vida de cada um, pelas provisões que o Senhor tem chegado na vida de cada um, pelos livramentos e pelas vitórias. E agradecemos porque sabemos que o Senhor tem cuidado dos teus filhos em todos os lugares da terra. Queremos colocar diante de ti a família, Senhor, da irmã Kátia, Pai lá, dessa mulher que tem se dedicado ao teu reino, à tua obra, juntamente com suas filhas. E pedimos, Deus, a sua providência, os livramentos e as vitórias, aquilo que elas necessitam. Que o Senhor esteja capacitando, direcionando cada um aos seus propósitos, à sua vontade. E que, Senhor amado, no tempo oportuno, o casamento da filha da irmã Kátia, tudo aconteça para a glória e louvor do teu santo nome. Não sabemos ainda, Senhor, se ela já fez o tratamento cirúrgico que estava para fazer. Mas que o Senhor esteja abençoando, direcionando e dando vitória à sua filha também nesse tratamento. Opera nas finanças e em todos os lados. Abençoa também os meus irmãos e amigos, irmão Paulinho ali na África, a irmã Michelúbia também, Rita, Magali, e os demais missionários que se encontram em todos os lugares, Pai. Que a tua graça, a tua misericórdia e a tua provisão os acompanhe, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus de amor, nós também queremos te pedir, Senhor, colocar diante do teu santo altar a vida do irmão Ronaldo e sua família, Senhor, e Eurici, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, essa família, usando, Senhor, como instrumento, Senhor, para levar a tua palavra, Senhor, aqueles que precisam. Que o Senhor esteja dando força, Senhor, sabedoria, sustentando eles ali naquele lugar, Senhor, abre oportunidades, Senhor, fortalece os teus filhos ali, Senhor, para que eles possam, Senhor, alcançar, Senhor, pessoas ali para o teu reino, Deus, e que eles possam, Senhor, refletir, Senhor, a luz de Jesus Cristo naquela comunidade. Ajuda, Senhor, nas dificuldades que se encontram ali, Senhor. Tu sabes, Senhor, mas sabemos que o Senhor é mais poderoso do que tudo e que o Senhor tem um propósito ali nessa família, naquela localidade, Senhor. Abençoa o Senhor em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Ainda em tua presença, Pai, nesta noite queremos te agradecer pela vida, Pai, desses homens e mulheres, dessas famílias, Pai, que se dedicam a deixar, Pai, suas casas, seus lares, seus familiares, irem a lugares mais distantes, Senhor, para proclamar o teu evangelho a pessoas que também estão mais longe de nós. Te agradecemos pela vida dos missionários Milton e Nereide e também seus filhos. Que o Senhor esteja aguardando suas vidas, Pai, dando orientação no ministério, dando forças a eles em meio às situações de desânimo. E principalmente, Pai, que o Senhor continue encorajando-os, Pai, por meio do teu Santo Espírito, para que eles possam pregar com ousadia ali onde se encontram
que a palavra ministrada ali, pregada, Senhor, na língua daquele povo, possa alcançar seus corações, que muitos ali possam confessar Jesus como Salvador de suas vidas, Pai. E te pedimos que, assim como a eles, o Senhor também esteja abençoando os outros missionários espalhados ao redor do mundo. E que nós também, em nossos lares, em nossos bairros, onde estivermos, Pai, possamos ser luz, Pai, do Senhor, para iluminar aqueles que estão ao nosso redor e que ainda não conhecem a Tua palavra, ainda não conhecem uma vida ao Teu lado. Que o Senhor tenha abençoado essa igreja, Pai, cada irmão, cada família, que sejamos nós mesmos missionários onde estivermos. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, podem sentar, por favor. Agora mais uma parte de louvor. E após o louvor, o pregador da noite já está convidado. Irmãos, a gente viu agora um pouquinho sobre os missionários, né? Que a nossa igreja está apoiando e quem sabe outros virão, né? Em nome de Jesus nós teremos condições de apoiar outros. Amém? Amém. Vou chegar lá, né? Mas semana passada nós aprendemos uma música, a temática, nós lembramos, né, um pouco da igreja perseguida, como a irmã Alice falou, e trouxemos uma música africana para aprender. Hoje a gente vai trazer uma mais próxima, que nós já sabemos, alguns irmãos já sabem dela. E ela, quando o missionário Milton e sua esposa vieram para cá, a primeira vez que eles vieram, a gente ainda estava no nosso templo antigo, nós aprendemos essa música e eles usavam ela nas atividades que eles realizavam lá no Amapá. Hoje em dia eles ainda não voltaram, não retornaram para o Amapá, mas estão se encaminhando, né, para no ano que vem já estarem lá de novo com a tribo, né, o Ayampi e os grupos, né, que fazem parte dela. Então hoje a gente vai cantar uma música, essa é uma música fácil como da semana passada também, tá bom? Então a gente vai começar pelo português, igual a semana passada, e depois a gente vai na língua Ayampi. Semana passada a gente já foi muito longe, esse é bem mais próximo, então vai ser muito mais fácil, né? As crianças, tem criança aí? Tem, né? Hoje vocês vão ter o privilégio de passarem, de assistirem a mensagem aqui, certo? Hoje é dia de não ter salinha, mas eu vou precisar de vocês aprender essa música, certo? Combinado? Então fiquem atentos. Os adultos também, mas as crianças principalmente, tá bom? Vou cantar e vocês repetem. Eu e a Daliana já canta e depois vocês repetem. Igual a semana passada, mesmo esquema. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Agora a igreja. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Agora a outra parte. Foi fácil essa, não foi? A outra é assim, ó. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequeno irmão. Ama a ti, ama a mim, Jesus ama a todos. Só a igreja. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequeno irmão. Ama a ti, ama a mim, Jesus ama a todos. Vamos a música toda completa, tá certo? Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequeno irmão. Ama a ti, ama a mim, Jesus ama todos. Só as crianças. Testando, viu? As crianças querem escutar, tá bom? Escutar. Se eu não escutar nada é porque não sei. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequeno irmão. Ama a ti, ama a mim, Jesus ama
melhor? Pode, mas vai dar tempo melhorar, tá bom? Agora, aqueles que se sentem mais idosos, tá bom? Os que se sentem mais idosos. Só os que se sentem mais idosos, tá bom? Se você tem 20 anos e se sente idoso, tudo bem, pode cantar, tá bom? Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama cada um. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequeno irmão. Ama a ti, ama a mim, Jesus ama todos. Muito bem, ó, tá ótimo. Tá fácil, a música assim tá fácil. Agora a gente vai pra língua deles, tá certo? Pra dificultar um pouquinho, tá bom? Crianças, aprendam, viu? Que essa é mais difícil. É na língua Waiampi. Como é que é o nome da língua? Waiampi, tá bom? É assim, eu vou fazer com a Daliana naquele jogo, tá bom? Yesu yaneraucatu, yaneraucatu, yaneraucatu. Yesu yaneraucatu, yaneraucatu, ipi. Só vocês de novo. Yesu yaneraucatu, yaneraucatu, yaneraucatu. Yesu yaneraucatu, yaneraucatu, ipi. Acho que tem que passar certo nisso. Isso. Pronto. De novo, para dar mais uma chance, tá bom? Yesu yaneraucatu, yaneraucatu, yaneraucatu. Yesu yaneraucatu, yaneraucatu, ipi. Agora outra parte. Eu e Daliana. Ao papá, ao mamã, ao cancã, ao mimi, erau, nerau, yeraucatu, ipi. Mais difícil, né? Mas vai dar certo. Vocês. Ao papá, ao mamã, ao cancã, ao mimi, erau, nerau, yeraucatu, ipi. Mais difícil, né? Faz parte. Mas é mais fácil que da semana passada. Mais ou menos, né? Vamos lá. A parte todinha, todos juntos, tá bom? Yesu yaneraucatu, yaneraucatu, yaneraucatu. Yesu yaneraucatu, yaneraucatu, ipi. Ao papá, ao mamá, ao cancã, ao mimi, erau, nerau, yaneraucatu, ipi. De novo, só as crianças. Agora, o desafio, viu? As crianças são vocês, certo? Yesu yaneraucatu, yaneraucatu, yaneraucatu. Yesu yaneraucatu, yaneraucatu. Isso. Ao papá, ao mamá, ao cancã, ao mimi, erau, nerau, yaneraucatu. Muito bem. Ficaram singelas, mas faz parte. Todos juntos no final, vamos nos levantar, vamos cantar essa música. Vamos começar com português, depois a gente vai para o Waiampi, tá bom? Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequeno irmão. Ama a ti, ama a mim, Jesus ama todos. Yesu yaneraucatu, yaneraucatu, yaneraucatu. Yesu yaneraucatu, yaneraucatu, ipi. Ao papá, ao mamá, ao cancã, ao mimi, erau, nerau, yaneraucatu, ipi. Amém. Nesse espírito de adoração, né, nós vamos cantar uma música que todo domingo nós estamos cantando nesse mês de missões, que se chama Iluminar.
sou a porta, estou aqui, com as mãos estendidas, o meu coração abrir. Segue-me quando eu te guiar, no caminho das trevas não irás mais andar. Sou todo poderoso, nunca vou te deixar. Eu sou a luz do teu Salvador. Quem vier a mim não irei rejeitar. Sede em mim, eu te ouvirei, e a luz da vida em ti eu serei. Iluminar é a nossa missão, alcançar os que perdidos estão, mostrar a luz de Jesus Salvador, que de braços abertos se entregou por amor. Essa última música que nós iremos cantar fala sobre a fidelidade de Deus, né? E como nós dependemos dele, né? E que o nosso coração deve estar todo nele, né? Não entregar só um pedacinho, né? Tem que ser todo. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá glória.
esteja nos preparando, Senhor, transbordando os nossos corações, Senhor, para querermos aprender mais a Tua palavra. Abençoa, Senhor, o pregador nessa noite. Prepara os nossos corações, Senhor. Não deixe que nada nos atrapalhe, que os desvios, às vezes a gente fica, imaginando outras coisas. Foca, Senhor, no nosso olhar, Senhor, para o que Tu tens para nos falar hoje, Senhor. É isso que te peço, te agradeço, Senhor, por esse momento aqui, Senhor, em comunhão. Em nome de Jesus, Sua igreja diz amém. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Muito bom estarmos aqui na presença do Senhor, né? Na casa do Senhor. Só tentar me organizar aqui. Irmãos, hoje as crianças estão aqui, né? Crianças, é o seguinte. Vamos ficar quietinhos. A gente vai ouvir uma história sobre um rei hoje. Certo? E aí é uma história que tanto os adultos como as crianças têm que prestar muita atenção para aprender a respeito de um rei que fez o que era justo diante do Senhor. Alguém tem uma dica? É uma história lá do Velho Testamento. Hoje nós vamos falar, irmãos, uma história que está descrita em 3 livros da Bíblia. O pastor Roberto hoje está viajando, né? Pediu para eu vir aqui no lugar dele. Mas ele sempre diz que quando uma história está registrada na Bíblia, ela tem muita importância. Afinal, a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a revelação de Deus para a humanidade. Então, se uma história ela está na Bíblia, ela tem uma importância imensa. E se uma história, então, está 3 vezes registrada na Bíblia, Deus queria que ele não deixasse passar em branco, né? Então, nós vamos ler hoje um pouco e aprender um pouco sobre a história do rei Ezequias. E ela está descrita todos no Velho Testamento, no livro de 2 Reis, em 2 Crônicas e também no livro de Isaías. A gente vai fazer uma leitura desses livros no encaminhar da mensagem. Primeiro, a gente pode buscar algumas informações sobre Ezequias, né? Quem era Ezequias? Esses 3 textos, eles nos trazem algumas informações. Primeiro, Ezequias era um rei de Judá. A gente aprendeu aqui, ao longo dos anos, aqui na nossa igreja, que Israel, né, o povo de Deus, depois do reinado de Salomão, há uma briga ali entre as tribos e o reino se divide em 2. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte com 10 tribos, a capital ficava em Samaria. O reino do sul com 2 tribos, e uma delas era Judá, foi o nome mais proeminente que ficou o reino de Judá, ficou assim conhecido, que a capital era Jerusalém. Então, uma informação primeiro que esses textos nos traz é que Ezequias foi um rei de Judá, do reino do sul. E esse rei era filho de outro rei também, Acás. Primeiro Acás reinou. Quando ele morreu, Ezequias assumiu o trono com apenas 25 anos de idade e reinou por 29 anos o reino de Judá. Bem, outra informação que nós aprendemos nesse texto, nós vamos ver um pouco mais à frente, é que Acás foi um rei que ele não agradou ao Senhor. Ele fez tudo o que desagradava ao Senhor. Deus havia estabelecido que o povo de Israel devia adorar a ele exclusivamente. Aí o que é que Acás faz? Ele constrói balaíns, né? Estátuas de outros deuses para adorar esses outros deuses. Ele comete uma coisa que Deus jamais pediu ao seu povo, e que era muito comum nas religiões daquela época,
que era sacrifícios humanos. Ele queimou seus filhos em sacrifício a deuses estranhos. Acais, por fim, ele fechou o trono, o templo que Salomão havia construído, tirou os tesouros do templo e fechou. Não havia mais adoração a Deus no local que Deus havia estabelecido para adoração a Ele. E a Bíblia também nos revela que Acais sofreu por isso, porque Deus levou, vamos dizer assim, justiça, né? O povo de Deus estava desobediente a Ele, então sofreu consequências. Ele sofreu um ataque da Assíria, que levou milhares de pessoas como cativos. Ele também sofreu ataque de outros povos, inclusive dos irmãos deles, do Reino do Norte. E trouxe muita destruição para aquele povo. E uma coisa que, por incrível que pareça, aconteceu, é que Acais, diante de tudo isso, ao invés de reconhecer o pecado que ele havia cometido diante de Deus, ele não se voltou para Deus. Pelo contrário, ele buscou, quando ele foi atacado por outros povos, ele fez assim: olha, a Síria me atacou, hoje eles dominam a gente tem que pagar imposto a eles, eu vou pedir ajuda à Síria. Aí ele pede ajuda à Síria, e a Síria, ao invés de ajudar, pressiona mais ele, prejudica ainda mais o povo de Judá, né? E por fim, o último registro que se tem da história de Acais é que ele, sabendo da força dos assírios que eles tinham, ele diz assim: olha, eu vou adorar aos deuses dos assírios, porque se eles trazem essa força aos assírios, também vão trazer a mim. E acabou que ele morreu e sequer foi sepultado junto com os outros reis de Judá, porque ele realmente não agradou a Deus. E então chega o reinado de Ezequias. Ezequias vem de um reinado, de um exemplo de um pai que não seguiu a Deus, mas Ezequias fez completamente diferente. No primeiro ano de Ezequias, no primeiro mês, ele manda reabrir o templo de Salomão. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 29. Segundo Crônicas, capítulo 29. Vocês em casa poderão ver depois a história de Acais, que está no capítulo 28. Mas no 29 começa então a história do reinado de Ezequias. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Seu pai aqui no sentido de que Davi era pai direto dele, tá? Ele era descendente do rei Davi. Essa é uma curiosidade a respeito de Ezequias e dos reis, né, que vieram depois em Jerusalém. Eles eram descendentes do rei Davi. Inclusive, outra característica, né, como é que eu posso dizer? Outra curiosidade sobre a história de Ezequias é que Mateus coloca ele na genealogia de Jesus, né? Ele vai de Adão até José, né, pai de Jesus, pai terreno de Jesus, e Ezequias está lá na genealogia de Cristo. Continuando então. Vamos no 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais,
Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhes voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e os assobios, como vós os estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Então, a partir desse momento aqui, logo no seu primeiro mês, Ezequias ele demonstra uma atitude totalmente diferente do seu pai. O seu pai havia agido de forma errada diante de Deus, não se arrependeu do pecado, mas Ezequias aqui ele toma uma atitude como rei, uma atitude de voltar o povo do Senhor e fazer o povo do Senhor voltar a olhar para Deus, a obedecer ao Senhor. Deus havia escolhido o povo de Israel para ser o luzeiro dele nesta terra. Deus nunca quis salvar só o povo de Israel, mas ele escolheu o povo de Israel para mostrar ao mundo o seu poder e a sua glória. Um povo pequeno, uma nação pequena, que foi salva, restaurada por ele, para fazer grandes coisas no nome dele. Mas esse povo havia se afastado do Senhor. E Ezequias é um dos reis, um dos poucos reis de Israel, que ele assumiu o trono ali. Ele pensa, não, eu tenho que ser diferente, nós temos que agir diferente. E irmãos, alguém já pensou em ser rei aqui? Já sonhou em ser rainha de repente? Uma das irmãs aqui, né? Quando eu era criança eu imaginava assim, como devia ser a vida de um rei, né? É uma coisa maravilhosa, diferente, tem um poder grandioso, tem muitos privilégios. Mas hoje eu, como já mais adulto, ao ver uma história sobre um rei, ao ver não apenas os relatos bíblicos, mas a história como um todo, eu percebo ainda mais a responsabilidade que esses homens tinham. Eles tinham a responsabilidade de garantir a segurança de toda uma nação. Eles tinham a responsabilidade de fazer parcerias com outras nações para garantir a estabilidade, para garantir trocas comerciais. Não era nada fácil. Ainda mais em um tempo em que havia guerras assim a cada verão. Bastava passar o tempo de chuva, os reis vão preparar para guerrear, né? Então, era uma responsabilidade muito grande. E ainda mais um rei em Jerusalém. Porque um rei que estava ali na presença do povo de Deus, ele tinha a responsabilidade diante de Deus de obedecer a Deus, obedecer à lei e levar o povo também a essa obediência. E a gente vai conhecer mais da história aqui de Ezequias e a gente vai trazer alguns princípios para nossas vidas. E alguém pode pensar, mas eu não sou rei. Ezequias era um rei, mas eu não sou. Por que isso vai trazer um impacto para a minha vida? Olha, eu nem sequer, eu sou solteiro, não tenho nem casa, moro sozinho. Olha, diante de Deus, você pode até não ter uma responsabilidade sobre outra pessoa, mas você tem sobre sua vida. Assim como Ezequias tinha a responsabilidade diante de Deus de conduzir o povo do Senhor à presença de Deus, nós temos a responsabilidade de nós mesmos buscarmos a Deus, de buscarmos viver uma vida de santidade diante dele. E se você é casado, se você tem filhos, você tem uma responsabilidade também, que não é só sua. Você tem a responsabilidade de conduzir o seu lar nos caminhos do Senhor. E essa é uma grande responsabilidade. Não é só sua, é minha também. E ao pensar nisso, eu até tremo, porque a responsabilidade é grande.
Ezequias, então, ele restabelece o culto a Deus. E ele manda ali os levitas e os sacerdotes se prepararem, santificarem o santuário. Eles fazem isso, eles purificam o templo. Depois Ezequias chama o povo de Jerusalém ali, de Judá, e fala: olha, santifiquem-se, nós vamos retomar o culto. E aí chama as pessoas, elas levam seus sacrifícios, elas levam ofertas ali ao templo, e o culto é restabelecido. E depois ele diz assim ainda: vamos celebrar a Páscoa. Até a Páscoa, que era uma celebração muito marcante dos judeus, havia sido esquecida. E aí ele fala: nós vamos celebrar a Páscoa. Eles não conseguiram no tempo certo, mas fizeram depois. Vamos celebrar a Páscoa, porque é um memorial do que o Senhor fez por seu povo, né? E assim, ao longo do texto aqui de Crônicas, do capítulo 30 todo, Deus vai mostrando que Ezequias busca obedecer a Deus em todos os aspectos, e isso traz benefícios para ele. O povo ali, aquela nação, ela começa a se reerguer, ele começa a enriquecer. E quando eu digo enriquecer, não é o rei propriamente, mas a própria nação, né? Ela começa a crescer novamente. E olha que interessante aqui, no versículo 27 do capítulo 30. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. O povo então havia ali voltado à adoração ao Senhor, e Deus havia recebido aquela adoração. O povo estava novamente em comunhão com Deus. Era uma coisa maravilhosa. Mas aí, irmãos, vêm as dificuldades. Algumas pessoas dizem assim, né? Quando o crente ele busca Deus, ele busca obedecer a Deus, aí começa a aparecer dificuldades às vezes na vida, né? O inimigo às vezes vem contra nós, né? Com 14 anos do reinado de Ezequias, ele reinou ali 14 anos, venceu batalhas, venceu guerras, estava prosperando, o povo na presença do Senhor, com um rei justo. Chega um novo rei assírio à porta de Jerusalém e desafia Ezequias. O nome desse rei era Senaqueribe. A Síria, a gente viu que ela tinha atacado o reino de Acais, né? Então estava ali, já era um povo dominante naquela época, dominava todos os povos, tirava um povo de um lugar, botava em outro, para eles perderem suas culturas. Eram extremamente cruéis, eram extremamente poderosos em termos de bélico, né? De guerra, de ter estrutura para a guerra. E Ezequias, logo ao saber que o exército de Senaqueribe estava indo a Jerusalém, ele toma algumas atitudes. Vamos ler ainda em 2 Crônicas, capítulo 32. Depois destas coisas, que coisas? Da fidelidade de Ezequias, né? Ele buscar a Deus de todo o coração, ele prosperar. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes,
como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque um há conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Então, diante da obediência de Ezequias ao Senhor, Jerusalém havia prosperado, aquele reino tinha prosperado, mas agora se via diante de um desafio, e de um desafio que era muito grande, porque por mais que eles tivessem prosperado, ainda era um reino pequeno diante dos assírios. Mas Ezequias confiou no Senhor e ele tomou aqui 4 atitudes que eu queria pontuar aqui e que a gente acabou de ler. Primeiro, ele não alimentou o inimigo. O que eu quero dizer com isso? Ele mandou tapar as fontes de água. Como é que se atacava uma cidade fortificada naquela época? Chegava um exército, né? Cercava aquela cidade, especialmente nas portas ali, nas entradas, não permitia nem que ninguém entrasse, nem que saísse. E aí, as pessoas lá dentro, elas não tinham como plantar, não tinham como colher, não tinham como fazer comércio para buscar alimentos, não tinham como buscar água, se a água fosse do lado de fora. O que é que Ezequias fez? Ele disse assim: olha, a gente pode até ficar preso aqui dentro, mas lá fora eles também não vão conseguir água, porque a gente vai tapar tudo. Imagine um exército imenso, de mais de 100 mil homens, eles precisam de água, de comida. Aí Ezequias fez: bom, água eles não vão ter, vamos tapar as fontes. Ou seja, ele disse assim: não vamos alimentar o inimigo, né? E água é extremamente importante. Segundo, ele fortificou os muros, né? Fortificou o muro na área que estava quebrado, ergueu torres, levantou outro muro por fora, ou seja, ele fortificou a cidade. Outra coisa, ele se armou, né? Comprou armas, deu armas ali para o seu povo e preparou o povo para o combate. Porque às vezes a gente pensa que a preparação é só na arma, mas ela tem que ser na cabeça, né? Ele disse: olha, nós somos poucos aqui, mas eles estão com o braço da carne, eles são muitos realmente, mas um há conosco que é muito maior do que qualquer exército neste mundo. Então ele preparou o povo ali para o combate. Ainda que ele tivesse se preparado para esse ataque, ainda que Ezequias tivesse se programado, né, com essas ações, no íntimo ele sabia que ele não tinha força por si mesmo. Aquele povo de Jerusalém não tinha força por si só para derrotar Senaqueribe. Mas ele preferiu confiar no Senhor e encorajou aquele povo a confiar em Deus. Irmãos, uma coisa que essa história de Ezequias, mas também de Acais, o seu pai, nos traz de ensino, é que o inimigo inevitavelmente vem. Ele tinha vindo para Acais, ele veio para Ezequias, o mesmo povo, os assírios, mas as atitudes dos dois reis foram completamente diferentes. Acais não resistiu e depois ainda foi buscar se juntar a ele, achando que ia ganhar algum benefício. Ganhou foi prejuízo. O que muda não é o inimigo em si, mas é a forma como nós encaramos a ele. E daqui a pouco a gente vai trazer isso mais para a nossa vida. E eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas guardem isso. O inimigo é um só.
O que muda é a atitude que cada um de nós temos diante dele. Ezequias podia ter dito: por que agora, Senhor? Por que o inimigo está na minha porta? Eu obedeci ao Senhor, eu fiz tudo o que era reto diante de ti, né? Mas ele não se preocupou com isso. Ele se preocupou em se preparar para o combate e pedir forças a Deus. Senaqueribe, ao chegar ali diante do povo de Israel, então, ele vai blasfemar contra o Senhor. Quando eu falo Senaqueribe aqui nesse caso, eu não estou falando dele exatamente, mas daqueles que ele tinha mandado como seus representantes, o que era a mesma coisa, tá? Se ele estava falando em nome do rei, era como se o rei estivesse falando. Então, vamos voltar lá no livro. Em 2 Crônicas. No versículo 9 aqui do capítulo 32, diz que os servos de Senaqueribe, né, chegaram lá e no versículo 10 diz assim: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em quem confias vós que vos deixardes sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou dos seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós que o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Das minhas mãos. É uma pergunta, desculpem. Os seus servos falaram ainda mais, os servos de Senaqueribe, falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Lá em Isaías, e também em 2 Reis, os autores vão dizer mais alguns detalhes. Eles dizem que os servos de Senaqueribe estavam falando na língua do povo de Jerusalém, estava todo mundo entendendo. Aí os representantes do rei Ezequias dizem assim: olha, vocês podem falar em aramaico que nós entendemos, vocês podem falar aqui na língua de vocês que nós entendemos. Mas o povo, os assírios, fizeram questão de falar na língua hebraica para atemorizar as pessoas que estavam sobre os muros, dizendo: vocês vão confiar mesmo nesse rei aí? A gente destruiu todas as nações aí por onde a gente passou, vocês acham que o Deus de vocês vai livrar? Vocês vão confiar no que o rei Ezequias está dizendo? É isso mesmo. Mas outra coisa interessante é que eles não responderam.
o povo de Jerusalém ficou calado diante disso e foi orar ao Senhor. Senaqueribe, ele blasfema contra o Senhor. E aí, ao fazer isso, ele não está lutando contra Ezequias, ele está lutando contra o próprio Deus. E no livro de Isaías, eu esqueci de marcar aqui, irmão, mas vou procurar aqui rapidamente aqui o capítulo. Ezequias manda seus servos irem até o profeta Isaías, e eles vão até lá para buscar uma resposta. E aí, Isaías, o que vai acontecer agora? O que Deus tem para nos dizer diante disso? Eu acho que é a partir do capítulo 37. Obrigado. Ezequias consulta Isaías. Aí ele manda fazer uma pergunta aqui a Isaías, no versículo 4, tem assim, ó. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu? Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhes disse, Dizei isto ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. E aí depois o rei da Síria manda outra carta, afrontando ao Senhor e a Ezequias. E Ezequias novamente faz uma oração ao Senhor, né? E ele diz, ó Senhor dos Exércitos, no versículo 16, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és os deuses de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. E aí, o profeta Isaías conforta o rei, dizendo que Deus havia estabelecido a derrota da Assíria. Irmãos, a Bíblia diz que bastou um anjo, Deus enviou apenas um anjo para destruir mais de 100 mil homens que estavam acampados ali na Síria. Acampados ao redor de Jerusalém, né? do povo assírio. E então, Senaqueribe, desnorteado, vamos dizer assim, seu reino sem saber o que fazer, ele volta para sua terra, ele vai adorar no templo de um deus dele, e 2 filhos dele o matam e fogem. E assim acaba o reinado de Senaqueribe. Mas tudo isso que nós aprendemos até agora sobre a história de Ezequias, isso aqui, irmão, dava para uma série de mensagens, como o pastor Roberto faz, né? Estamos há um bom tempo no livro de Marcos, né? Com ele aqui pregando. Dá uma série de mensagens, mas, resumidamente, o que nós podemos aprender nos nossos dias com a história de Ezequias, uma história que se passou há tanto tempo, séculos antes de Jesus. Primeiro é que, como Senaqueribe, hoje nós temos também inimigos que blasfemam o nome do Senhor. E nós, enquanto crentes, enquanto servos do Senhor, nós precisamos reconhecer quem é o nosso inimigo. Há pessoas que acham que o inimigo, às vezes a gente tende a ser aquele crente chato, que fica jogando, como é que eu posso dizer,
ordens aleatórias para as pessoas, dizendo como elas têm que agir, não sei o quê. A Bíblia ela revela como nós devemos agir, mas se a pessoa não for salva, não adianta nada, tá? Mas a gente vai criando, jogando regra para as pessoas e vai criando briga com o vizinho, aí diz, não, o vizinho é meu inimigo. Não, fulaninho é meu inimigo, aquele político é meu inimigo, aquela pessoa que eu não perdoei por certa razão é meu inimigo. Aquela pessoa que fez um mal à minha família é meu inimigo. Mas a palavra do Senhor estabelece muito claramente quem são os inimigos do crente. Primeiro, é o próprio Satanás e os seus anjos, a potestade do ar. Em João, capítulo 8, diz que ele é homicida. Em Mateus 4, ele é descrito como o tentador. E em Apocalipse, ele é o nosso acusador. Ele acusa os crentes diante de Deus, né? Dizendo, olha, ele sai e diz que é crente, mas ele cometeu um pecado grave aí. Ainda bem que nós temos Jesus como nosso advogado, que diz, olha, eu salvei essa pessoa, eu perdoei, o meu sangue, que é puro, cobriu a multidão de pecados que essa pessoa tinha. Mas Satanás continua lá, nos acusando. Outro inimigo do crente é a carne. É a natureza caída que ainda habita em nós. Nós, uma vez que conhecemos a Jesus como Salvador de nossas vidas, o Espírito de Deus vem habitar em nosso coração, ele nos transforma, ele vem habitar em nós, mas ainda estamos nesse corpo em que nascemos cheio de pecados. E aí existe um conflito dentro de nós. Nosso espírito querendo fazer o que é bom diante de Deus, nosso coração às vezes buscando obedecer ao Senhor, mas ao mesmo tempo existe algo ali nos chamando, nos atraindo a pecar. E existe essa guerra dentro de nós mesmos. Em Gálatas, o autor diz assim, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. É como Paulo diz, né? Aquilo que eu quero fazer, isto eu não faço. E o que eu não quero fazer, eu faço, né? Então é essa guerra que ainda existe dentro de nós. A carne é outro inimigo nosso. Por fim, outro inimigo é o mundo. E o mundo não fala do planeta, da criação de Deus, mas é um sistema de valores, de crenças, a cultura deturpada pelo pecado e que é altamente influenciada por Satanás. Satanás não é o rei do universo, o rei do universo é Deus, mas Satanás ele faz de tudo para influenciar. E se existe um mundo cheio de pecadores, aí é que ele consegue. Porque ele vem influenciar a nossa cultura para a gente achar normal, muitas vezes, fazer algo que é totalmente contrário do propósito de Deus. Essa cultura, ela transforma o que é pecado em algo bom. Muitas vezes, nos sistemas de comunicação, algo que é ruim é apresentado às vezes como algo bom. E aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus são totalmente influenciadas por esse mundo. E nós, se não observarmos, não nos não vigiarmos, também podemos ser influenciados por esse sistema. E a Bíblia, os próprios apóstolos, os pais da igreja, eles nos chamam muita atenção a isso, porque eles dizem, Tiago, por exemplo, no capítulo 4, Tiago diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que é isso? Às vezes a gente se converte, a gente vem para a igreja e a gente fala, olha, agora eu sou um crente.
Mas aí a gente trabalha. E aí você vai trabalhar lá no comércio, de repente, e chega o patrão e diz, olha, diz assim, eu quero que você faça uma nota fria aqui, uma nota fiscal fria, que nem existe, só para passar ali. E aí você fica naquela, né? Ele é meu patrão, é ele que paga meu salário. Ele está mandando fazer isso. E do outro lado você tem sua consciência, o espírito na sua consciência dizendo, olha, isso é errado. Isso é errado, você não deve fazer. São esses momentos tensos que nos mostram essa guerra que existe entre Deus e o mundo. Às vezes são coisas mais simples. Às vezes é uma mentirinha besta que alguém pede para você contar. Então, assim como o povo, o ataque dos assírios era algo que vinha tanto para Acais, que desobedecia a Deus, como para Ezequias, que obedecia a Deus, esses inimigos aqui estão a atacar a todos nós. Ah, Igor, mas eu não sou crente, então eu não tenho que me preocupar. Se você não é crente, você está sendo influenciado pelo pecado. Você está sendo influenciado por esse sistema do mundo. Você pode ser influenciado por Satanás e seus anjos. Porque a Bíblia, ela estabelece muito claramente: todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos distantes de Deus. Desde o pecado de Adão e Eva. Todos nós somos seus descendentes. Já nascemos com esse mesmo pecado no nosso sangue. Nós somos especialistas em pecar. E é isso que Satanás quer que a gente faça. É isso que o mundo que ele domina, que ele quer, que ele rege, quer que a gente faça. Peque. É isso que a nossa carne anseia todo dia. Peque. Então, ou você está numa luta contra esse inimigo, ou você está cedendo a ele. Ou você está como Ezequias, se preparando para combatê-lo, ou você está cedendo como Acais, achando que é vantagem, mas no final das contas é perdição. Como nos preparar para resistir a esse inimigo? No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele compara essa luta com uma guerra, de fato. E ele, usa termos militares ali para falar como o povo de Deus deve se preparar para enfrentar esses inimigos. Efésios 6. Eu vou pedir para algum irmão ler. Efésios 6, a partir do versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Até o 18, por favor. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É interessante. Lê por favor, Nice, o versículo 12 também. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu queria início para ler isso aí, só porque eu ia falar antes e esqueci. Mas aí é Paulo falando justamente o que eu estava falando antes, que nossa luta não é contra nosso vizinho, né? É contra potestades espirituais, é contra Satanás, o seu sistema, tudo aquilo que ele domina. E então, logo em seguida, depois que Paulo ele nos mostra quem é nosso inimigo, ele nos mostra como nós devemos nos preparar. Então ele diz que primeiro nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Que armadura é essa? É buscar a verdade, andar na verdade, né? Ansiar pela justiça. Estou falando aqui dos equipamentos que ele está colocando aí. É de tomar posse da mensagem do Evangelho, da mensagem que nos diz que por meio de Jesus é que nós temos salvação. É pedir que Deus aumente a nossa fé, para que tenhamos a certeza da nossa salvação já prometida em Cristo. É interessante que a gente vai fazer uma comparação agora. Primeiro, Ezequias, ele não alimentou o inimigo, né? Eles vão cortar aqui a água. Não vamos deixar esse povo se alimentar não, se hidratar aí. E a gente às vezes está alimentando o nosso inimigo. Mas como é que a gente alimenta o nosso inimigo? Se a gente só consome a cultura e as filosofias deste mundo, a gente está permitindo se inculcar delas. Se a gente só assiste, ouve, vê, fala sobre o que alimenta nossas tentações, a gente só está permitindo que elas continuem ao nosso redor, aumentando a cada dia. É interessante que lá em Deuteronômio, Deus manda o povo, o povo dele, né? O povo de Deus. Eu falei, Jesus? Não. Deus estabelece que o seu povo inculque as palavras dele na mente das crianças já. Ainda criança, inculque, né? Dia após dia, fale da palavra do Senhor, fale de sua lei. Isso também vale para nós. Nós devemos estar nos alimentando dessa palavra. Porque geralmente quando a gente não está se alimentando dela, a gente está se alimentando de outras coisas. A gente nunca está com a mente totalmente vazia. A gente está sempre ouvindo algo, falando sobre algo, ou assistindo algo. E se a gente só se alimenta das coisas que este mundo tem, a gente só está trazendo para nós o que esse mundo oferece. O que o sistema, dominado pelo próprio Satanás, está nos mostrando. E aí, se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não conheço o que Ele quer da minha vida, eu vou achar aquilo outro ali muito legal, porque tudo vem muito legal e bonito, viu? Não vem nada assim dizendo, olha, isso aqui vai acabar com sua família, não. Isso aqui vai dizer assim, olha, isso aqui é a coisa mais justa que existe. Vem para nos enganar. E aí, se você está só alimentando isso, só alimentando isso em sua vida, vou usar essa palavra, esse monstro vai aumentando, né? Ezequias fortificou os muros. Nossa fortificação é por meio da armadura que Paulo nos apresenta aqui. É por meio da confirmação, da busca pela verdade, do anseio pela justiça, de tomar posse da mensagem do Evangelho, dizendo, olha, independentemente do que me disserem, eu tenho a certeza de que Jesus me salvou, então independentemente do que eu possa fazer, se eu estou salvo já por Cristo. Ninguém pode me tirar de suas mãos. Com isso vai embora todo medo, toda incerteza, né? Ezequias se armou.
E a única arma aí que Paulo coloca quando ele vai falar da armadura é a palavra de Deus. Todo o resto é de proteção, né? Ele estava falando de proteção. E aí quando ele vai falar da espada, qual é a espada? É a palavra do Senhor. Foi com ela que Jesus resistiu a Satanás. Lá em Lucas capítulo 4. Vamos ler. Lucas capítulo 4. A gente está rodando hoje, né? Já está no Novo Testamento agora. Vou ler a partir do versículo 2. Diz assim: durante 40 dias... Não, vou do primeiro mesmo. Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Note aí, Jesus respondeu com a palavra. Essa citação de Jesus aí está lá em Deuteronômio. Jesus sabia de qual a palavra de Deus. Ele citou imediatamente. E depois do 5. E Satanás elevando a Jesus, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Novamente, Jesus usa a palavra. Lá em Deuteronômio 6 está escrito isso. Então, o diabo levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não te apressares em alguma pedra. Aqui é interessante, porque aí Satanás ele quer usar a própria palavra de Deus, né, para enganar Jesus. Mas Jesus então retruca. Respondeu-lhes Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas, que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então Jesus vence o diabo usando a espada que Paulo cita lá na frente, que é a palavra de Deus. Ele não falou mais outras palavras aqui. A gente não vê Jesus argumentando filosoficamente, a gente não vê Jesus fazendo malabarismo. Ele usou a palavra de Deus para se defender. Por fim, a gente voltou àqueles 4 pontos, né? Ezequias não alimentou o inimigo, ele fortificou os muros, e a gente hoje pode fortificar nossos lares, nossas vidas, por meio da armadura de Deus. Ele se arma com a palavra de Deus, e Ezequias se armou e nós podemos nos armar da palavra de Deus. E Ezequias preparou o povo para o combate. E aí é o que Paulo diz, olha que interessante: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ezequias preparou o povo para o combate, lá dizendo: não temam, que o Senhor dá um jeito. E Paulo está dizendo aqui: olha, você se veste dessa armadura, e aí você vai para orar, vai suplicar uns pelos outros e vigiar. Irmãos, a vitória não é por nossas forças. Ezequias se preparou, mas ele sabia que por suas próprias forças ele não poderia vencer. Nós podemos nos preparar e devemos nos preparar, como Ezequias fez, com a armadura de Deus, mas não é por nossas forças.
Ezequias confiou no Senhor e nós devemos confiar no Senhor. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que, no final das contas, o inimigo do crente, Satanás, o mundo, a carne, na verdade tudo isso é inimigo de Deus. Assim como Senaqueribe foi tratado pelo próprio Deus como seu inimigo porque blasfemou contra ele. Deus já estabeleceu que Satanás é seu inimigo. Satanás está lutando contra nós, conspirando contra nós, já sabendo que no final será derrotado. Mas aí ele quer conseguir fazer o estrago que puder, né? Esses inimigos, eles blasfemam contra Deus, dizem que Deus não existe, dizem que Deus não tem poder. Eles oferecem poder, riqueza, prestígio em troca de uma rendição. Satanás diz lá para Jesus, né, eu posso lhe oferecer todos os reinos deste mundo aqui, porque eles estão sob meu domínio. E hoje, da mesma forma, ele nos oferece isso. Às vezes, quando você diz que quer seguir a Deus, você perde amizades, você perde oportunidades. Uma vez, um exemplo bem simples, mas uma vez eu fui para um jantar do trabalho, e aí a empresa lá estava pagando tudo para, assim, o jantar, né, para todo mundo lá. E o pessoal chegou lá e começou a pedir bebidas alcoólicas, caras. E aí um chefão lá disse, vai beber? Não, eu não bebo não. E aí ele disse, é esse negócio de religião, né? Isso só faz atrasar a nossa vida. Fiquei lá calado, não falei nada, e assim foi. Mas é assim que o mundo enxerga a gente. E aí, se eu bebo lá, as pessoas podem até achar que eu sou um cara mais legal. Nico ali, ó, um cara legal. Pode ter um cargo aqui melhor. Né? Não só eu, mas em outras circunstâncias também, em outros trabalhos, em outros lugares. Olha, o fulaninho ali, ele fez a nota falsa lá pra gente. Então a gente pode confiar nele, que o que ele precisar aqui, ele vai fazer pra gente. Aí você ganha, meio prestígio aqui no trabalho. O inimigo, ele diz que Deus, ele diz ao povo de Deus que Deus não merece confiança. Qual foi o que Satanás disse para Eva lá no jardim? Olha, ele disse que se você comer desse fruto, você vai morrer, você vai saber tudo, assim como ele sabe. Ele está me enganando. Esse fruto aí é bom. É que ele não quer que você coma. O inimigo diz ao povo de Deus, assim como Senaqueribe disse a Ezequias, que Deus não tem poder para salvá-lo. As pessoas dizem, não, a salvação está em todas as religiões. A salvação depende apenas do que você faz. Quando Deus diz que a salvação é só por meio de Jesus Cristo. Senaqueribe primeiro disse ao povo para não confiar em Ezequias, e em seguida diz ao próprio Ezequias que ele não deve confiar nas palavras de Deus profetizadas por Isaías. O inimigo às vezes diz assim para a igreja, não confie do pastor que está pregando a palavra de Deus. E depois diz para o próprio pastor, não confie nisso aí não que você está aprendendo aí na Bíblia. Isso não vale a pena não. O mundo, Satanás, as tentações da carne estão nos incentivando a imoralidade, a dissolução. Diz que o jovem crente está perdendo o melhor da vida, que não há garantia nenhuma da eternidade. Já teve gente que disse assim, né? E se você perder, e se você morrer, descobrir que nada disso existe? Você está perdendo sua vida. Irmãos, ainda que fosse assim, eu acho que eu ganhei minha vida. Porque a melhor coisa que
existe na vida de estar junto com os irmãos aqui na igreja. Mas eu tenho a certeza da eternidade com Cristo. E assim como Ezequias disse ao povo, e Isaías disse a Ezequias, para não acreditarem nas palavras de Senaqueribe, hoje eu devo dizer para mim e para vocês, irmãos, não acreditem na mentira do diabo. O fim da batalha já está profetizado. Deus já revelou o vencedor, que é Ele mesmo. Como Ele cumpriu o que prometeu a Ezequias, que ia destruir Senaqueribe, Ele vai cumprir também o que prometeu para as nossas vidas. Nós não precisamos reagir ou falar contra nossos inimigos. O próprio Deus vai agir. Também quero falar para quem, porventura, nesta noite aqui, ainda não aceitou Jesus como Salvador de suas vidas. Ou aqui, ou vai ver depois na internet. Tem uma coisa na vida sobre a qual você não tem escolha. O inimigo está à sua porta. Todos nós nascemos escravos do pecado. Todos nós nascemos longe de Deus. Quando eu falo que está à porta, na verdade já está dentro de nós, porque o pecado corre nas nossas veias, no nosso sangue. É da nossa natureza, está no nosso DNA desde Adão. Para nós só nos resta dois caminhos: ou vivermos, buscar uma comodidade junto com Ele, aparentemente às vezes até bom, mas no final só traz mais desgraça. O outro caminho é aceitar a salvação que Deus nos dá de graça, que é a salvação por meio de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus é exclusivo, é algo único, porque Ele foi o único homem que pisou nesta terra sem pecar. O seu sangue era puro. E é por meio do sacrifício dele que Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Porque Ele levou sobre si os nossos pecados. É por meio dele que nós temos a vitória contra nossos inimigos. Hoje você tem a oportunidade de dizer: Senhor, eu quero vencer com Jesus. Eu aceito essa salvação. Eu não quero me aliar ao mundo e ao pecado mais. Eu andei com Ele toda a minha vida. Isso não me trouxe benefício algum. Me livra, Senhor, para que eu possa andar retamente e receber os teus benefícios da tua salvação. Então que nos nossos corações nós possamos ter a ousadia que Ezequias teve de buscar em nossas vidas servir ao Senhor fielmente. Pode até ser difícil, irmãos, mas o fim já está certo. Deus é a nossa salvação. E que a gente possa continuar lutando contra o inimigo, já sabendo do fim, mas na confiança que Deus também nos prepara essa armadura para andarmos firmemente e orando uns pelos outros, nos fortalecendo, e que a gente possa continuar firme seguindo a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela tua palavra que nos revela, Senhor, grandes obras das tuas mãos, Pai. Queremos te agradecer porque por nossas forças, Pai, jamais poderíamos vencer o pecado, jamais poderíamos vencer as tentações, vencer o sistema, Pai, deste mundo que nos mostra caminhos totalmente diversos daquilo que o Senhor espera de nós. E quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer em sacrifício na cruz, Pai, por nossos pecados, para nos oferecer um novo caminho, uma salvação que não demanda nada de nós. Nós não precisamos entregar nada ao Senhor, Pai. Nós não precisamos pagar nada, porque já tudo foi pago pelo teu Filho. E nós te agradecemos por essa salvação e queremos apenas
obedecer ao Senhor como forma de gratidão a Ti, Senhor, demonstração de amor por essa obra redentora maravilhosa que o Senhor fez em nossas vidas. E que uma vez agora salvos, Pai, já restaurados, o Senhor nos fortaleça para buscarmos em nossas vidas resistir às tentações da carne, resistir às investidas de Satanás, resistir a esse mundo, para que possamos viver de forma digna do Senhor, Pai. Para que a gente possa chegar aos céus e ouvir de Ti: bem-vindo, servo bom e fiel. Que a gente também possa saber, Pai, que nada dessa vitória é para louvor nosso, mas é exclusivamente para louvor e adoração ao Teu nome, Pai. Pois só Tu mereces toda a glória e louvor. Tu és o vencedor, Pai. Tu és quem merece adoração todo o universo que o Senhor mesmo criou. Que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares nesta noite em segurança, Pai. Nos guie ao longo dessa semana e que o Teu povo possa sair fortalecido aqui, conduzido pelo Teu Santo Espírito, Senhor. E que o Senhor nos ajude a obedecê-lo em tudo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, aqui temos alguns avisos. Próximo sábado, dia 25, é o Clube da Bíblia. Todas as crianças aqui, hein, às 4h30, vai ter ensino da Palavra de Deus, vai ter louvores, brincadeiras. Todo último sábado do mês a gente tem esse momento. E também no domingo, dia 26, nosso culto normalmente aqui às 18 horas, vamos ter a celebração da ceia. Na quarta-feira, nosso culto tradicional de oração às 8 horas da noite. Certo. Mais um aviso, irmãos, é que até dia 5 de julho a gente vai estar recebendo materiais de higiene, como água sanitária, detergente, desinfetante, sabão, para a gente destinar lá para o Lar do Ancião Evangélico, que fica no Pirangi. É uma casa que acolhe idosos, né? E eles têm muitas dificuldades assim, financeiras às vezes, né? Assim, cada pessoa que está lá tem ajuda das famílias desses idosos, mas demanda muita coisa e a gente quer ajudar pelo menos com material de higiene aí, que é algo que normalmente é caro, né, para manter, mas que eu acho que cada um contribuindo com um pouquinho que possa já ajuda muito. E aí dá uma tranquilidade para eles, para usar os recursos que eles tiverem para outros investimentos necessários. Então até dia 5 de julho, pode deixar aqui na igreja mesmo, que a gente vai entregar lá. Vamos mais um louvor, né? Vamos encerrar com mais um louvor. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos louvar o Senhor para encerrarmos esse momento de adoração. Minha mãe deixou pra gente ficar juntinho. Olha, lembra que estava na nossa escola? Nós temos alguns visitantes. No final, olha, se alguém não falar com vocês, a gente vai dar o carão, certo? Combinado? Ângela, a casa da Davi. Ainda tem mais gente, eu acho. Mas as crianças, eu acho que... Sejam bem-vindas, viu? Então, em casa. Ele até tem uma cauda aqui. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo
é isso